Ela largou a faculdade, sussurravam nas reuniões de família, olhando para mim com aquela mistura de pena e decepção que eu conhecia tão bem. O que eles não sabiam era que em poucos minutos eu estaria sentada na mesa principal de um dos julgamentos mais importantes do estado de São Paulo, não como ré, mas como a autoridade máxima responsável por desmantelar a maior operação de corrupção da região. Meu nome é Ana Clara Silva. Tenho 31 anos e descobri que às vezes é preciso deixar que subestimem você para que a verdade tenha ainda mais impacto quando finalmente vier à tona. Mas antes de continuarmos, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. Era domingo de Páscoa, quando tudo começou a desmoronar na minha frente. A casa da vovó Lourdes estava lotada, como sempre acontecia nos feriados. O cheiro de bacalhau e panetone tomava conta da sala, mas o que realmente dominava o ambiente eram os cochichos sobre minha vida. 31 anos e ainda não se formou em nada, dizia minha tia Conceição para minha prima Fernanda, achando que eu não estava ouvindo. A Ana Clara sempre foi meio perdida mesmo. Começou direito, largou, tentou administração, largou também. Agora vive fazendo esses cursinhos esquisitos. Sentada no cantinho do sofá, fingia estar concentrada no celular enquanto escutava cada palavra. Minha prima Fernanda, formada em pedagogia e casada com um contador, balançava a cabeça com ar de superioridade. E aquele namorado esquisito que ela trouxe no Natal? Todo tatuado, de moto. A tia Maria quase desmaiou. Continuou Conceição, baixando ainda mais a voz. Do outro lado da sala, meu pai conversava com meus tios sobre futebol, mas eu sabia que ele também estava constrangido. O Almir Silva, mecânico aposentado, sempre sonhou que eu fosse médica ou advogada. Quando larguei o curso de Direito no 3º ano, ele não falou comigo por 2 semanas. Filha, você não vai mesmo voltar para a faculdade? Ele havia perguntado meses atrás, com aquela voz cansada de quem já tinha desistido de entender. Minha mãe, Célia, tentava sempre me defender, mas eu via a preocupação no olhar dela. A Ana está se encontrando, dizia, sem muita convicção. Naquele domingo, enquanto todos discutiam minha falta de rumo, meu celular vibrou. Era uma mensagem do delegado titular. Silva, precisamos de você amanhã cedo. Operação Águia Dourada entrou na fase final. Seu trabalho de 2 anos vai render frutos. Guardei o celular e sorri discretamente. Se eles soubessem que a perdida da família estava prestes a prender o prefeito da cidade e mais 15 pessoas em uma operação que havia coordenado desde o início, talvez mudassem de assunto. Na segunda-feira, acordei às 5 da manhã como sempre fazia há 2 anos. Vestir a farda da Polícia Civil tinha se tornado algo natural, mas esconder isso da família era cada vez mais complicado. Quando saí de casa, disse para minha mãe que ia para mais um curso de informática. Ela apenas acenou da cozinha, já acostumada com minhas saídas matinais que duravam o dia inteiro. A Delegacia Regional de Ribeirão Preto estava em alvoroço. 15 mandados de prisão seriam cumpridos simultaneamente às 8 horas. Eu estava responsável pela coordenação de 3 equipes, incluindo a que prenderia o prefeito Roberto Mendes. Delegada Silva, os grupos estão posicionados, informou o investigador Carlos, um homem experiente que no início duvidou da minha capacidade por causa da idade. Ótimo. Lembrem-se, queremos tudo documentado. Cada conversa gravada, cada documento apreendido precisa estar devidamente catalogado. Respondi, verificando o equipamento de comunicação. 2 anos atrás, quando me formei na Academia da Polícia Civil e fui designada para Ribeirão Preto, tomei uma decisão difícil. Não contaria para a família sobre minha nova profissão. Não ainda. A cidade era pequena o suficiente para que eventualmente descobrissem, mas grande o suficiente para que eu conseguisse trabalhar sem ser reconhecida constantemente. Minha estratégia era simples: resolver alguns casos importantes, ganhar respeito na corporação e só então revelar tudo para a família. O que eu não esperava era que o primeiro grande caso da minha carreira envolvesse pessoas tão próximas da minha realidade.
O prefeito Roberto Mendes era amigo do meu pai. Frequentava a mesma igreja, participava das mesmas festas comunitárias. Delegada, temos movimento na casa do prefeito, comunicou a equipe através do rádio. Fechei os olhos por um segundo, respirei fundo e assumi o comando. Todas as equipes, é agora. Operação Águia Dourada está iniciada. A casa do prefeito Roberto Mendes ficava em um condomínio fechado na zona norte da cidade. 3 carros da Polícia Civil se posicionaram discretamente enquanto eu coordenava a ação do carro-comando. Equipe 1, posição, murmurei no rádio. Equipe 2, posição, respondeu Carlos. Equipe 3, posição, confirmou a delegada auxiliar Marina. Às exatamente 8h15, tocamos a campainha. A empregada doméstica abriu a porta com cara de sono e quase desmaiou quando viu os policiais. Polícia Civil. Temos um mandado de prisão e busca e apreensão. Anunciei, mostrando os documentos. Roberto Mendes desceu as escadas de pijama com uma expressão de quem ainda não tinha processado o que estava acontecendo. Conhecia aquele homem desde criança. Ele costumava dar balas para mim e meus primos quando visitava meu pai na oficina. Mas o que é isso? Tem que ter algum engano, protestou, a voz trêmula. Senhor Roberto Mendes, o senhor está preso por formação de quadrilha, peculato, lavagem de dinheiro e corrupção ativa. Tem o direito de permanecer calado, disse, mantendo a voz firme e profissional. A esposa dele, Dona Marlene, começou a chorar no topo da escada. Roberto, o que você fez? O que você fez com nossa família? Enquanto a equipe revirava a casa em busca de documentos e evidências, recebi uma ligação do delegado titular. Silva, a imprensa já está sabendo. Em 2 horas isso vai estar em todos os jornais da região. Prepare-se. Senti um frio no estômago. Se a notícia saísse agora, minha família descobriria tudo pelos jornais. Pior, descobriria que eu estava envolvida na prisão de alguém que eles consideravam um amigo. Encontramos os documentos, delegada, informou Carlos, segurando uma pasta cheia de papéis. Contratos superfaturados, recibos falsos, tudo está aqui. Roberto Mendes me olhou com atenção pela primeira vez. Você é filha do Valmir, não é? Ana Clara? Meu Deus, eu te vi crescer. Engoli seco, mas mantive a postura. Senhor Roberto, por favor, acompanhe-nos até a viatura. Às 10 horas da manhã, meu celular não parava de tocar. Eram mensagens da família, de amigos, de conhecidos. A notícia havia se espalhado como fogo na palha seca. Ana, você viu que prenderam o Roberto Mendes? Seu pai está desesperado. Ele não consegue acreditar, dizia a mensagem da minha mãe. Estava no meio do interrogatório quando minha prima Fernanda me ligou. Deixei que fosse para a caixa postal, mas ela insistiu. Na 5ª tentativa, atendi. Ana Clara, onde você está? A família toda está na casa da vovó discutindo essa história do prefeito. Seu pai está muito abalado. Ele considerava o Roberto quase um irmão. Estou trabalhando, Fernanda. Depois converso com vocês. Respondi rapidamente. Trabalhando onde? Naquele curso esquisito que você sempre inventa. Desliguei sem responder. Do outro lado da mesa, Roberto Mendes continuava negando tudo, mesmo com as evidências empilhadas na nossa frente. Delegada Silva, encontramos mais documentos na prefeitura, informou Marina, entrando na sala. São contratos de obras que nunca foram realizadas. O rombo pode chegar a 5 milhões de reais. Roberto Mendes baixou a cabeça. Pela primeira vez desde a prisão, pareceu entender a gravidade da situação. Doutor Roberto, disse, inclinando-me para a frente. As evidências são irrefutáveis. Seria melhor para o senhor colaborar com a investigação. Ana Clara. Ele sussurrou. Seu pai vai ficar muito decepcionado comigo. Meu pai ficará decepcionado com suas escolhas, Dr. Roberto. Não comigo. Mas no fundo eu sabia que não seria tão simples assim. A família descobriria tudo em breve, e eu teria que lidar com as consequências de ter mantido minha profissão em segredo por tanto tempo. Às 4 horas da tarde, a TV local já estava transmitindo imagens da operação. O repórter mencionava que uma jovem delegada estava coordenando as investigações,
mas ainda não havia divulgado meu nome completo. Era questão de tempo. Cheguei em casa às 9 horas da noite, exausta depois de 15 horas de trabalho. A casa estava estranhamente silenciosa. Normalmente, minha mãe estaria assistindo novela na sala, mas todas as luzes estavam apagadas. Mãe? Chamei, entrando pela cozinha. Estou aqui, filha, respondeu a voz dela vinda da sala de jantar. Acendi a luz e levei um susto. Toda a família estava lá. Minha mãe, meu pai, minha tia Conceição, meu tio João, minha prima Fernanda. Todos sentados ao redor da mesa, com expressões sérias. Senta aí, Ana Clara, disse meu pai, apontando para a cadeira vazia. Precisamos conversar. Meu coração disparou. Na mesa estava um jornal com minha foto na primeira página. A manchete dizia: Delegada Ana Clara Silva coordena a maior operação anticorrupção da região. Então, começou minha tia Conceição, com a voz carregada de ironia. A menina que largou a faculdade virou delegada? Como é que é isso, Ana? Sentei-me devagar, tentando organizar os pensamentos. Eu posso explicar. Explicar? Meu pai bateu a mão na mesa. 2 anos, Ana Clara. 2 anos me deixando preocupado, achando que você estava perdida na vida, enquanto você era delegada de polícia. E prendeu o Roberto, acrescentou meu tio João, balançando a cabeça. O homem que ajudou nossa família tantas vezes. O Roberto é um criminoso, respondi, sentindo a raiva crescer. Ele roubou dinheiro público que deveria ser usado na saúde, na educação. Vocês estão preocupados com ele ou comigo? Estamos preocupados com você ter mentido para toda a família, disse Fernanda. Você nos fez pensar que era uma fracassada. Eu nunca menti. Apenas não contei toda a verdade. Minha mãe, que até então estava calada, finalmente falou. Por quê, filha? Por que escondeu isso de nós? Olhei para cada um deles, sentindo um misto de decepção e alívio. Porque eu sabia que seria exatamente assim. Vocês não estão orgulhosos de eu ter me tornado delegada. Estão chateados porque prendi alguém que vocês gostavam. O silêncio na sala era ensurdecedor. Meu pai tamborilava os dedos na mesa, um hábito antigo que demonstrava sua irritação. Minha tia Conceição me encarava como se eu fosse uma estranha. Ana Clara, meu pai finalmente falou. Não é sobre o Roberto, é sobre confiança. Como você pôde nos deixar pensando que estava perdida na vida? Vocês acham que foi fácil para mim? Levantei-me da cadeira, não conseguindo mais ficar parada. Vocês acham que foi fácil escutar vocês cochichando sobre minha vida, me chamando de fracassada, de perdida? Ninguém te chamou de fracassada, protestou Fernanda. 31 anos e ainda não se formou em nada. Repeti as palavras exatas da tia Conceição. Não foram essas as palavras ontem na casa da vovó? Conceição corou, mas não negou. E você, pai? Continuei, olhando diretamente para ele. Lembra quando parou de falar comigo por 2 semanas porque larguei o curso de Direito? Naquela época, eu já havia passado no concurso da Polícia Civil. Estava estudando para assumir o cargo. Mas você estava tão decepcionado que nem me deu chance de explicar. E minha mãe se levantou e veio até mim. Filha, nós só queríamos o melhor para você. O melhor segundo vocês, respondi, tentando controlar a emoção. Ser delegada não é bom o suficiente? Coordenar uma operação que vai devolver milhões aos cofres públicos não é motivo de orgulho? Meu tio João, que havia ficado quieto até então, finalmente falou. Ana, o problema não é sua profissão. É o jeito que você tratou a família. Nos manteve no escuro. Eu mantive vocês no escuro porque sabia que não teriam orgulho de mim. Porque sabia que a primeira coisa que fariam seria questionar minhas decisões profissionais, como estão fazendo agora. Isso não é verdade, meu pai protestou, mas sua voz não soava convincente. Não? Então por que, em vez de me parabenizarem por ter desmantelado um esquema de corrupção, vocês estão aqui me cobrando por ter prendido o Roberto? A pergunta ficou no ar, pesada como uma acusação. Voltei para minha cadeira e respirei fundo. Era hora de contar tudo. Vocês querem saber a verdade? Vou contar toda a verdade. Comecei, olhando cada um nos olhos. Quando larguei o curso de Direito, não foi porque estava perdida.
Foi porque passei em primeiro lugar no concurso para delegada da Polícia Civil. A surpresa no rosto deles era evidente. Primeiro lugar, pai. Entre 300 candidatos. Aos 28 anos, me tornei a delegada mais jovem da região. Nos últimos 2 anos, resolvi 18 casos de homicídio, 23 de roubo, e coordenei 4 operações de combate ao crime organizado. Fernanda me olhava boquiaberta. E sabe por que escolhi trabalhar em Ribeirão Preto em vez de ficar na capital? Porque quis ficar perto da família. Mesmo sabendo que vocês não me apoiariam, eu quis ficar perto. Minha mãe estava com os olhos marejados. Filha, por que você pensou que não te apoiaríamos? Por que vocês sempre deixaram claro que ser policial não era profissão para mulher? Lembra, tia Conceição, quando a filha do seu vizinho passou no concurso da Polícia Militar? Você disse que era coisa de mulher masculinizada. Conceição baixou os olhos constrangida. E você, pai, sempre disse que polícia era lugar de gente corrupta. Como eu ia contar que tinha escolhido exatamente essa carreira? Meu pai pareceu processar minhas palavras por alguns segundos. Ana, eu não sabia que você se importava tanto com nossa opinião. Claro que me importava. Vocês são minha família. Eu queria que tivessem orgulho de mim. O silêncio voltou a dominar a sala. Desta vez, porém, era diferente. Não era um silêncio de confronto, mas de reflexão. O Roberto realmente fez tudo isso que está no jornal? Perguntou meu tio João. Pior do que está no jornal. As investigações revelaram que ele desviou mais de 5 milhões de reais em 3 anos. Dinheiro que deveria ter construído um posto de saúde novo, reformado escolas, asfaltado ruas. 5 milhões? Minha mãe repetiu incrédula. 5 milhões que saíram do bolso de cada cidadão desta cidade. Do seu bolso, do meu, do nosso. 3 meses depois daquela confrontação familiar, eu estava sentada na primeira fila do Fórum de Ribeirão Preto. O julgamento de Roberto Mendes e outros 14 réus havia começado, e eu era a principal testemunha de acusação. Minha família estava presente. Todos eles. Meu pai havia pedido folga na oficina. Minha mãe cancelou seus compromissos. E até minha tia Conceição estava lá, sentada 3 fileiras atrás de mim. O Ministério Público chama para depor a delegada Ana Clara Silva, anunciou o promotor Marcos Antônio Ferreira. Levantei-me e caminhei até a tribuna. O advogado de defesa, Dr. Hamilton Reis, me olhava com desconfiança. Roberto Mendes evitava meu olhar. Delegada Silva, começou o promotor. Pode relatar para o júri como teve início a investigação que resultou na Operação Águia Dourada? Tudo começou com uma denúncia anônima há 2 anos. Um funcionário da prefeitura nos procurou com documentos que comprovavam irregularidades em licitações públicas. Passei os próximos 40 minutos detalhando cada etapa da investigação. Expliquei como conseguimos autorização judicial para grampos telefônicos, como documentamos as reuniões onde os crimes eram planejados, como rastreamos o dinheiro desviado. As provas são irrefutáveis, concluí. Temos gravações de áudio, documentos falsificados, registros bancários que comprovam a lavagem de dinheiro. O advogado de defesa se levantou para o contra-interrogatório. Delegada Silva, a senhora não acha que sua inexperiência pode ter comprometido a investigação? Afinal, a senhora tem apenas 2 anos de carreira. Senti o sangue subir ao rosto, mas mantive a calma. Dr. Hamilton, inexperiência seria ignorar evidências por causa de relacionamentos pessoais. Inexperiência seria deixar que criminosos continuassem roubando dinheiro público porque são pessoas conhecidas da família. Um murmúrio percorreu o tribunal. O juiz pediu silêncio. Delegada, continuou o advogado, o senhor Roberto Mendes é um homem respeitado na comunidade. Não seria possível que houvesse algum equívoco? Olhei diretamente para Roberto Mendes antes de responder. Doutor, respeito se constrói com honestidade e trabalho, não com roubo e mentiras. Após 3 dias de julgamento, chegou o momento da sentença. O juiz Antônio Carlos Miranda havia se retirado para deliberar junto com o conselho de sentença. A tensão no tribunal era palpável. Minha mãe segurou minha mão. Seja qual for o resultado, filha, estamos orgulhosos de você.
Foram as palavras mais importantes que ouvi em toda a minha vida. O tribunal voltou a se reunir para a leitura da sentença, anunciou o escrivão. Roberto Mendes estava visivelmente nervoso. Sua esposa chorava baixinho nas galerias. Seus filhos, que eu havia visto crescer, olhavam para o chão com vergonha. Após análise das provas apresentadas e deliberação do conselho de sentença, começou o juiz. Este tribunal considera o réu Roberto Mendes culpado pelos crimes de formação de quadrilha, peculato, lavagem de dinheiro e corrupção ativa. Um suspiro coletivo percorreu o tribunal. A pena é de 12 anos de reclusão em regime inicial fechado, além da perda dos direitos políticos e restituição integral dos valores desviados. Roberto Mendes desabou na cadeira. Seus filhos começaram a chorar mais alto. Os demais réus, continuou o juiz, recebem penas que variam entre 6 e 10 anos de reclusão, também com perda dos direitos políticos. Quando o martelo bateu na mesa, selando a sentença, senti um misto de alívio e tristeza. Justiça havia sido feita, mas não havia motivo para comemoração. Famílias haviam sido destruídas. Uma cidade havia perdido a confiança em seus líderes. Ao sair do tribunal, encontrei meu pai na porta. Ana Clara, ele disse, me abraçando forte. Me desculpa por não ter acreditado em você desde o início. Pai, vocês não tinham como saber. Não, filha. Deveríamos ter confiado em você independente de qualquer coisa. Deveríamos ter perguntado, ter mostrado interesse real pela sua vida. Minha tia Conceição se aproximou, com lágrimas nos olhos. Ana, eu te devo um pedido de desculpas. Falei coisas horríveis sobre você. Tia, o importante é que agora vocês sabem quem eu realmente sou. 6 meses após o julgamento, minha vida havia mudado completamente. Não mais por causa do sigilo, mas pela transparência. A família agora sabia de cada caso que eu trabalhava, de cada conquista profissional, de cada desafio que enfrentava. Meu pai havia se tornado meu maior fã. Contava para todos na oficina que sua filha era delegada. Minha mãe guardava todos os recortes de jornal que mencionavam meu trabalho. Até minha tia Conceição havia mudado o discurso. Agora falava com orgulho da sobrinha delegada. Naquela manhã de sábado, estava na delegacia organizando os arquivos do caso quando recebi uma ligação inesperada. Delegada Silva? Aqui é o delegado-geral da Polícia Civil. Preciso conversar com a senhora urgentemente. Meu coração disparou. Pois não, doutor. A senhora foi selecionada para integrar uma força-tarefa nacional de combate à corrupção. É um reconhecimento pelo excelente trabalho na Operação Águia Dourada. Desliguei o telefone em estado de choque. Força-tarefa nacional. Aos 31 anos. Quando cheguei em casa para contar a novidade, encontrei a família reunida na sala. Era aniversário da vovó Lourdes, e todos estavam lá para comemorar. Gente, tenho uma notícia. Anunciei, ainda processando a informação. Você foi promovida de novo? Perguntou Fernanda sorrindo. Melhor. Fui selecionada para uma força-tarefa nacional anticorrupção. O silêncio que se seguiu foi completamente diferente daquele de meses atrás. Era um silêncio de admiração, de orgulho genuíno. Minha neta vai trabalhar em Brasília? Perguntou vovó Lourdes, com os olhos brilhando. Por 6 meses. Vou ajudar a investigar casos de corrupção em todo o país. Meu pai se levantou e me abraçou. Filha, desculpa por ter duvidado dos seus sonhos. Agora eu entendo por que você precisava fazer do seu jeito. Olhei ao redor da sala, para cada rosto da minha família, e finalmente me senti completa. Não era mais a menina que largou a faculdade. Era Ana Clara Silva, delegada da Polícia Civil, especialista em combate à corrupção, e, acima de tudo, filha orgulhosa de uma família que aprendeu a me apoiar. A justiça, descobri, não se serve apenas nos tribunais. Às vezes, ela se constrói em casa. Uma conversa honesta por vez.